O refúgio da paz. Quando o mundo é deserto, o lar deve ser oásis. Exercitar a sabedoria cristã não é apenas acumular conhecimento teórico, mas sim aplicar a verdade divina no cotidiano, moldando o caráter, as reações e as decisões. A verdadeira sabedoria, como nos ensina Tiago 3:17. A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Para tirarmos esse conhecimento da teoria e darmos uma resposta ao momento atual, precisamos construir o nosso refúgio da paz. O que Provérbios 21:19 nos ensina sobre o lar? Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21:19. O livro de Provérbios é conhecido por sua sabedoria prática e realista. Neste versículo, o autor usa uma imagem extrema para nos fazer refletir sobre o valor da paz. No Antigo Oriente Médio, a terra deserta era o símbolo máximo da privação, um lugar de calor escaldante, escassez de água, isolamento e perigo. Ainda assim, a palavra de Deus afirma que enfrentar a dureza do deserto é preferível a viver em uma casa sem paz. Embora o texto mencione a figura feminina pelo contexto da época, o princípio espiritual é universal. Ele se aplica a maridos, esposas, pais e filhos. Trata-se do impacto que o nosso temperamento causa no ambiente onde vivemos. 1. O diagnóstico da sabedoria, o peso das palavras. Para compreendermos a profundidade deste ensinamento, precisamos olhar para as duas atitudes que o versículo condena. O espírito rixoso é a inclinação para o litígio, a mania de transformar pequenas discordâncias em grandes batalhas. É aquela postura que insiste em ter a última palavra, que cobra em vez de conversar e que remoe falhas passadas. O coração iracundo não é o sentimento passageiro da indignação, mas a ira que se assentou no coração. Torna-se uma irritabilidade constante, onde qualquer palavra ou gesto do outro é motivo para explosão ou amargura. O contraste aqui é profundo. A casa deveria ser o nosso refúgio contra as tempestades do mundo exterior. Mas, quando a contenda entra pela porta, o lar se transforma na própria tempestade, e o mundo exterior passa a parecer um refúgio. 2. A ilusão do conforto material. Muitas vezes, empenhamo-nos em construir uma estrutura física perfeita. Trabalhamos por uma casa bonita, móveis confortáveis e segurança financeira. Tudo isso é legítimo, mas a Bíblia nos alerta que as paredes não sustentam a alma. A verdadeira qualidade de vida em um lar não é medida pelos bens que ele possui, mas pela atmosfera espiritual e emocional que ali se cultiva. O conforto material perde todo o valor quando a convivência é marcada pela grosseria, pela impaciência e pela falta de perdão. O paradoxo do acolhimento, quando o mundo nos rejeita e a casa nos espera. Há poucas sensações tão dolorosas quanto a de chegar a um lugar e não ser bem recebido. Seja no ambiente de trabalho, em um círculo social ou até mesmo no meio familiar estendido, a hostilidade e a indiferença dos outros nos despem de nossas forças. Sentir-se um estranho no ninho ou perceber que a nossa presença incomoda gera um cansaço que vai além do físico, ele esgota a alma. É justamente nesse ponto que a sabedoria de Tiago 3:17 e Provérbios 21:19 se fundem com uma precisão cirúrgica para o nosso momento atual. O mundo já é um deserto hostil. Vivemos dias de extrema polarização, pressões econômicas, pressa e superficialidade. Quando saímos para o cotidiano, muitas vezes somos recebidos com grosseria no trânsito, frieza nos negócios e julgamento nas redes sociais. O mundo exterior, em muitos aspectos, tornou-se a terra deserta idealizada no texto, árida, violenta e isolada emocionalmente. Se o mundo lá fora não nos recebe bem, o nosso lar passa a ter um peso espiritual e emocional dobrado. Ele precisa ser o lugar do refrigério. O perigo de trazer a hostilidade para dentro. O grande erro do ser humano moderno é absorver a rejeição do mundo e descarregá-la dentro de casa. Quando agimos com o espírito rixoso ou o coração iracundo, cometemos uma injustiça trágica. Nós punimos quem nos ama pelos erros daqueles que nos rejeitaram na rua. Se transformamos o lar em um campo de batalha, invalidamos o único porto seguro que nos restava. A pessoa que passou o dia sendo mal recebida no mundo chega em casa e encontra um deserto ainda pior.
Isso destrói a saúde mental e a espiritualidade de qualquer família. O que mais faz sentido para o momento atual? Diante disso, o que mais faz sentido hoje é compreender que o lar cristão deve ser o avesso do mundo. Se o mundo é hostil, a casa deve ser acolhedora. Se o mundo é barulhento, a casa deve ser pacífica. Para que o refúgio da paz funcione hoje, precisamos exercitar a sabedoria no cotidiano através de 3 atitudes práticas. A praticar a hospitalidade do coração, antes de receber bem as visitas, precisamos aprender a receber bem os de casa. Quando seu cônjuge ou seu filho chegar da rua, como ele é recebido? Com uma lista de cobranças ou com um momento de respiro? Exercitar a sabedoria cristã na atualidade significa criar um filtro na porta de casa, deixar o estresse do lado de fora para que a pureza e a mansidão governem o lado de dentro. B. Domine o tom de voz. Muitas discussões não começam pelo assunto em si, mas pelo tom áspero com que ele é introduzido. Provérbios 15:1 nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. C. A sabedoria do silêncio protetor. Escolha as batalhas, nem tudo precisa ser dito na hora da irritação. Em uma época onde todos querem ter razão e falar mais alto, a maior prova de poder espiritual é o domínio próprio. Silenciar quando os ânimos estão exaltados e buscar o diálogo quando o coração estiver calmo é um ato de amor sacrificial. Conclusão: seja a resposta, não o problema. Um lar abençoado não é aquele onde não existem problemas, mas aquele onde o amor e a paciência são maiores do que qualquer divergência. Seja qual for o deserto que você enfrentou hoje, não permita que ele entre pelas frestas da sua porta. Se você não foi bem recebido no mundo, cure essa ferida sendo aquele que recebe bem os seus no aconchego do lar. Que a nossa casa seja o lugar onde o cansaço do mundo se dissipa. Que a nossa presença seja sempre um porto seguro e um convite para o descanso de quem convive conosco, e nunca um motivo para que busquem o isolamento do deserto. É tudo para a honra e glória de Deus.